Presidente, o que me traz essa tribuna hoje é essa data especial que é 31 de março. Todos já conhecem o posicionamento da família Bolsonaro com relação à grande gratidão que temos com os militares por terem impedido, nessa época, que aqui no Brasil fosse instaurada uma ditadura de esquerda. E para desmistificar que essas pessoas lutavam aqui por democracia, a minha palavra só, às vezes as pessoas não gostam ou não gostam de ouvir, não levam em consideração porque acham que é suspeito em função da nossa proximidade com os militares. Então, passo a fazer a leitura de vários trechos de jornais, de diversos estados brasileiros, porque eu gosto de desqualificar essas reportagens dizendo que a imprensa era comprada. Então, para desmistificar isso, faço a leitura de vários pontos sobre a realidade do 31 de março. O povo brasileiro precisa adquirir a consciência de que certos fatos que hoje ocorrem no país são fatos de extrema gravidade, que acabarão por testar a própria capacidade de sobrevivência da nação. Temos a seguir, como fato evidente, a tentativa de destruição das Forças Armadas. Aquilo que os inimigos externos nunca conseguiram começa a ser alcançado por elementos que atuam internamente, ou seja, dentro do próprio país. Esse é o editorial do jornal Folha da Tarde de Porto Alegre, de 31 de março de 64. Desde ontem se instalou no país a verdadeira legalidade. Legalidade que o caudilho não quis preservar, violando-a no que de mais fundamental ela tem, a disciplina e hierarquia militares. A legalidade está conosco e não com o caudilho aliado dos comunistas. Editorial do Jornal do Brasil, de 1º de abril de 64. Multidões em júbilo na Praça da Liberdade, ovacionados o governador do estado e chefes militares. O ponto culminante das comemorações que ontem se fizeram em Belo Horizonte, pela vitória do movimento pela paz e pela democracia, foi, sem dúvida, a concentração popular de frente ao Palácio da Liberdade. O estado de Minas, Belo Horizonte, 2 de abril de 64. Salvos da comunização, que celeremente se preparava, os brasileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegeram de seus inimigos. Este não foi um movimento partidário. Dele participaram todos os setores conscientes da vida política brasileira, pois a ninguém escapava o significado das manobras presidenciais. Jornal O Globo, do Rio de Janeiro, de 2 de abril de 64. A população de Copacabana saiu às ruas em verdadeiro carnaval, saudando as tropas do exército. Chuvas de papéis picados caíam das janelas dos edifícios, enquanto o povo dava vazão nas ruas ao seu contentamento. Jornal O Dia, do Rio de Janeiro, de 2 de abril de 64. Escorraçado, amordaçado e acovardado, deixou o poder como imperativo da legítima vontade popular o senhor João Belchior Marques Goulart, infame líder dos comuno-carreiristas, negocistas, sindicalistas. Um dos maiores gatunos que a história brasileira já registrou. O senhor João Goulart passa outra vez a história, agora também como um dos grandes covardes que ela já aconteceu. Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, 2 de abril de 64. A vitória da Casa Democrática abre o país e perspectiva de trabalhar em paz e de vencer as graves dificuldades atuais. Não se pode, evidentemente, aceitar que essa perspectiva seja toldada, que os ânimos sejam postos a fogo. Assim o querem as Forças Armadas, assim o quer o povo brasileiro e assim deverá ser pelo bem do Brasil. Editorial O Povo, de Fortaleza, 3 de abril de 64. Milhares de pessoas compareceram ontem às solenidades que marcaram a posse do Marechal Humberto Castelo Branco na presidência da República. O ato de posse do presidente Castelo Branco revertiu-se do mais alto sentido democrático, tal apoio que obteve. Correio Brasiliense, de 16 de abril de 64. Já estou acabando, presidente, mas só para mostrar que não é a minha opinião. São o que os jornais da época trouxeram. Muitos aqui devem se lembrar disso, inclusive. Vibrante manifestação sem precedentes na história de Santa Maria para homenagear as Forças Armadas. 50 mil pessoas na marcha cívica do agradecimento. Publicado no A Razão, Santa Maria, Rio Grande do Sul, 17 de abril de 64. Sabíamos,
todos estávamos na lista negra dos apátridas, que se eles consumassem os seus planos, seríamos mortos. Sobre os democratas brasileiros não pairava a mais leve esperança. Se vencidos, uma razia de sangue vermelha como eles atravessaria o Brasil de ponta a ponta, liquidando os últimos soldados da democracia, os últimos paisanos da liberdade. Jornal Cruzeiro, Extra, 10 de abril de 64, edição histórica da Revolução, escrito por Davi Nasser. Então, presidente, não são palavras do Bolsonaro, são os jornais da época, os vários jornais da época que retratavam o sentimento da maioria da população brasileira naquela época. O que desmistifica a tentativa de hoje se vender uma mentira de que houve um golpe militar em 64. Portanto, presidente, não vem aqui defender ditadura. Logicamente, sou a favor da democracia. Agora, o que eu busco é, sim, muitas marcas que são daquela época, como a autoridade, o respeito à família, a segurança, a saúde e a educação pública de qualidade. Muito obrigado.